Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alessandro e este é o Artsandro TV. E hoje eu vim falar de um filme muito especial, um filme que está no coração de todos, que fez todo mundo chorar. E eu não estou falando de Titanic. Eu vim aqui falar sobre Cidade de Deus. Não é Cidade de Deus. Cidade dos Anjos. Quem nunca ficou madrugada dentro esperando essa obra-prima passar no Corujão? E talvez vocês gostem desse filme por causa de algo nostálgico, por causa dessa trilha sonora. Ou por causa dessa cena. Eu não posso conceber isso! Maggie. Sai daqui, vai embora! Isso faz com que vocês achem que esse filme seja a melhor coisa depois da invenção do Bobolê. Mas hoje eu vim aqui dissecar todo esse filme pra gente ver se ele é bom mesmo ou não, né? Porque se trata de Nicolas Cage e Meg Ryan protagonizando este filme. Cidade dos Anjos foi um filme de 1998 e ele foi dirigido pelo diretor Brad Silberling, também responsável por obras conhecidas como Desventuras em Série, que temos aí Meryl Streep e Jim Carrey no elenco. Ele também fez Gasparzinho, que é um filme que eu gosto muito, muito nostálgico, que eu vou fazer vídeo sobre. E também O Elo Perdido, que é um filme que quase ninguém conhece do ator Will Ferrell. Eu sempre esqueço o nome dele. Good. I deserve this. No! Uh-oh. No! Sem mais delongas, vamos pro filme para saber se ele é bom mesmo. O filme começa com uma paciente, uma criança, e temos aí o Nicolas Cage, com um cara de Nicolas Cage, sentado do lado dela como se fosse um monstro da paralisia do sono. Ele sabe que essa criança está prestes a ir de arrasta, então ele só fica esperando. Assim que a criança parte para o além, parte para a vida melhor, ela pergunta ao Nicolas Cage se ele poderia dar asas para ela. E ele comenta isso com o Capitão Holt. E eles deduzem que eles não podem sair dando asas para qualquer criança que possa vir de arrasta, porque não foi assim que eles conseguiram construir esse Império dos Anjos. Gente, esse set aqui, esse anjo, Nicolas Cage, ele é o mesmo anjo, tá? Para quem é brasileiro raiz, que gosta de novelas, ele é o mesmo anjo que ficava infernizando a vida da Bruna Marquezine quando ele interpretava a Salete. Tá? Ele ficava sentado na cama dela igual um demônio da paralisia do sono, enviando flashbacks do futuro aqui para ela o tempo todo, dando spoiler de que a mãe dela iria dessa para uma melhor, tá? Dando spoiler de que a mãe dela iria morrer e no final ela morre mesmo, né? O anjo Seth, interpretado pelo Nicolas Cage, ele é encarregado de proteger, de tomar conta, né, e observar as pessoas de Los Angeles, que é onde se passa o filme, né? Cidade dos Anjos, não Mundo dos Anjos. Então aqui vamos focar em Los Angeles. Então, depois que ele conhece a Meg, ele fica meio que obcecado por ela, stalkeando ela. Mas como a gente não tem local de fala, a gente não é anjo, a gente não sabe como eles se comportam. Talvez para ele isso seja super normal. E aí ele começa a adquirir o sentimento amor por ela. Ele começa a sentir amor por ela e aí ele fica a perseguindo, querendo saber mais dela. E aqui os anjos conseguem fazer algumas coisas, tipo, eles conseguem, se eles quiserem aparecer para um ser humano, eles podem. Seres humanos sentem a presença deles o tempo todo. Eles podem ler mente, tem N poderes aí. Então ele aproveita essa habilidade de aparecer para o humano e começa a aparecer para ela. Depois disso, Seth ou Seth, né? Depende da pronúncia. Seth. Ele e a Meg, eles têm uma amizade, eles começam a sentir carinho pelo outro, e eles estão sempre juntos, e o Seth começa a ver que a vida da Meg, ela é diferente da vida dele, né? Ele, como anjo, ele não pode fazer várias coisas que um humano pode fazer, e ele vê a rotina da Meg e começa a se interessar por essa rotina, e também se apaixonar depois de que ele se apaixonou por ela. Então, o filme vai desenrolando,
e a Maggie começa a gostar dele de verdade. Então tem várias cenas do filme que ela quer saber, ela acha ele estranho porque ele nunca troca de roupa, ele tá sempre com a mesma roupa, ela repara que ele basicamente ele não mora em canto nenhum. Então ela, até um momento do filme, ela acha que ele é um sem-teto. E aí, mesmo assim, ela vê que ele não... Depois que ele explica que ele não é o que ela acha que ele é, ela começa a namorar com ele. Mas ela não entende porque tem uma cena do filme em que, uma cena bem famosa, que ela está preparando comida e eles começam a discutir e ele vai lá e ele corta o dedo. Ele corta a metade do polegar dele. E aí, quando ela vai ver se ele se machucou ou não, ela percebe que não tem uma gota de sangue, ele não se machucou. E aí ela pede para ele contar a verdade do o que ele é, da onde ele veio, coisa e tal. E ele não conta a verdade para ela. Então, conforme o filme vai passando, ele descobre com um anjo caído. O que é isso? É que, tipo, ele descobre com um amigo ali da Meg que esse amigo dela, ele era um anjo. E ele trocou toda a vida que ele tinha como anjo para sentir o gosto de ser humano. Então, esse amigo dele, ele se jogou de um lugar bem alto e quando ele acordou, ele já estava humano. Ele sentiu dor, ele teve todas as coisas que um ser humano pode sentir. Frio, calor, desejo, outros tipos de desejo. E aí ele resolve fazer a mesma coisa para Meg, para que assim eles possam ficar juntos para todo sempre. Então ele sobe em cima de um prédio altíssimo e ele se joga. E o interessante, gente, é que nesse filme aqui o Nicolas Cage não tá agindo como um mané, como uma criança animada, igual eles agem em todos os filmes dele, gritando, esperneando, nada é B, nada é B. Ele não tá fazendo essas coisas, entendeu? Em um momento só do filme, que é essa hora que ele acorda como humano, ele age de uma maneira como uma criança mimada. Mas aí a gente entende, né? Porque ele nunca sentiu nada daquilo e ele sentindo dor do lábio dele cortado, essa coisa deixa ele bem estranho e eufórico. Antes da Meg conhecer o Seth, ela tinha uma rotina qualquer, tipo essa rotina que a gente assiste mesmo em Grey's Anatomy ela é uma cirurgiã, não tem tempo para absolutamente nada. Ela tem a rotina de merda dela de ficar 20 horas trabalhando no hospital e depois ela vai para casa, dorme, come e às vezes vai para feira comprar pera. E a pera aqui é um simbolismo muito importante, vocês vão entender no final do filme. Então, depois que o Seth ele vira humano, ele vai correndo, né? Encontrar a Meg. Ele vai até a casa dela, e pela primeira vez ele faz sexo na vida. Ele faz sexo com ela, e é uma cena muito bonita. E depois disso, né? Ela no dia depois, se eu não me engano, um dia depois, ela pega a bicicletinha dela, igual ela faz, toda a rotina dela, e ela vai andando de bicicleta, muito confiante, tá? Aqui podemos ver que essa rua aqui é dela, tá? O diretor aqui nos dá uma imagem aérea e a gente consegue ver toda a rua em plano aberto, e a gente consegue ver que ela é a única pessoa que vai e volta nessa pista aqui, então por isso ela foi toda confiante. Com toda a confiança do mundo, ela abre as mãos e fecha os olhos enquanto ela anda de bicicleta. E quando ela abre os olhos, vem a maior carreta do mundo na direção direita, e essa carreta é tão grande, mas tão grande, que era impossível ela passar ali. Se você vê a câmera de cima, você consegue ver que essa carreta, ela não conseguiria nem virar ali. Então, o que ela tá fazendo ali, né? Depois eu falo o que ela tá fazendo ali. Esse caminhão gigante está vindo, e aí quando ela abre os olhos é tarde demais, né? Ela atropela o caminhão, tá? A culpa não é do caminhão, gente. Ela estava de olhos fechados e sem as mãos no guidão. E aí, depois que ela atropela esse caminhão, o Nicolas Cage de lá, sabe quando você sente que alguma coisa tá errada? Que, sei lá,
Agora, né, o coração dele palpita, ele tem todas as emoções que um ser humano pode ter. Ele trocou a vida espetacular de anjo que ele tinha para poder se tornar um humano, somos a raça mais inferior. Então, depois que ele vira humano, ele começa a sentir várias coisas, não só o amor, mas dor, frio e coisas ruins que a gente tem, como depressão, ansiedade. E aqui, nesse momento, ele sente o luto, né? Ele sente que alguma coisa muito ruim aconteceu com a Meg. Então, ele sai correndo e vai até o local de onde ela tá. E uma coisa muito interessante, né, é que ela não faleceu, ela estava esperando o tempo todo por ele, tá? Porque aqui o diretor queria mostrar uma cena muito incrível com um diálogo entre os dois. Então, mesmo se ele tivesse demorado uma semana para chegar até lá, ela ia esperar por ele, tá? Então, quando ele chega lá, ela tá lá, caída, deitada, tá lá o caminhão todo estrambelhado, virado, algumas pessoas ali, curiosos, e o Nicolas Cage tem esse diálogo com ela. Mas agora, gente, eu vou botar aqui uma brincadeira, que eu vou botar uma foto da Meg, depois que ela foi atropelada, e eu quero que vocês adivinhem se nessa foto, nessa cena, ela foi de arrasto ou não, tá? Vou dar 3 segundos, 5 segundos para vocês acertarem aí. Então, gente, ela está morta, tá? Ela está morta nessa... Parece muito que ela está viva, que ela pode sair dali a qualquer momento, se levantar, limpar as mãos aqui e ralou o joelho e foi embora. Mas não, ela tá aí com essa ótima atuação digna de Oscar. Ela passou dessa para uma melhor. Então, gente, é assim, a protagonista morre, tá? A protagonista do filme morre, isso não é segredo pra ninguém. Essa cena deixa as pessoas muito tristes, principalmente o Nicolas Cage com essa cara aí de nada. Aí ele tá com uma cara de chuchu olhando pra ela o tempo todo. Ele não consegue atuar bem nesse filme, mas eu acho que é porque ele é um anjo, né? Então, ele não tinha muita emoção mesmo, o personagem não tinha muita emoção aqui. Depois disso, né, gente, a Meg tem um enterro digno, né, com aquela cena super estereotipada de filmes de Hollywood, todo mundo de preto e chuva, né, porque sempre que alguém morre tem que chover. Sempre que alguém morre chove, tá chovendo e ela tá sendo enterrada e ele tá lá sofrendo. E depois disso ele tem uma vida horrível, gente, uma vida horrível, tipo, ele se transformou em humano, aí ele teve tudo que um humano, tudo de ruim que o humano poderia ter. Em questões de doença. Ah, tá, ele se apaixonou, mas quanto isso durou, né, gente? Durou um milésimo de tempo ali, ele com a Meg. E, sabe, gente, pra mim aqui, eu analisando o filme, pra mim esse filme se trata de vingança, tá, gente? De vingança do senhor lá, né, o altão, o que tá, né, controlando tudo, controlando todos, porque, né, isso que a Meg Ryan fez, que a Meg fez, foi uma coisa abominável, gente. Isso é abominável, porque o que eu acho nesse filme é que ela transou com um anjo. Gente, ela transou com um anjo, isso é abominável. Tipo, na Bíblia tá que é sabido o que tá na Bíblia, é abominável você fazer N coisas lá, então é muito pior a gente pode fazer tudo o que tá na Bíblia, todos os 7 pecados capitais, mas transar com um anjo é a coisa mais abominável que eu podia ter na face da terra, entendeu? Então, Deus se vingou dela, tá? Ele pegou aquela carreta lá com as próprias mãos e colocou na frente dela enquanto ela estava de olhos fechados. E ele se vingou dela. E depois ele se vingou também do Nicolas Cage, fazendo ele sofrer por esse amor pelo resto da vida que ele vai ter. E é uma vida muito curta, né, gente? Ser humano morre muito... Tem uma gripe e morre, entendeu? A imunidade abaixou, morreu. Entendeu? Não vamos ver ela aí, né? Foi atropelada e acabou. Então, gente, depois que acontece tudo isso, que ele tem a perda, que ele sofre, ele fica lá na casa muito triste, e aí o Capitão Holt aparece para ele, né? O Capitão Holt aparece porque anjos podem aparecer por humano, aqui o Nicolas Cage é um humano, e aí aparece para ele, eles têm um diálogo e tal. Depois daí, né, o Nicolas Cage vai pra praia, que é onde os anjos se reúnem, os anjos gostam de se reunir ali, naquela praia, para poder ver o sol nascer, como se fosse um fenômeno que acontece de 100 em 100 anos, mas é uma coisa que acontece todo santo dia, e ele vai lá igual os hippies, né, das praias que vendem miçanga, aplaudir o sol nascer, mesmo sendo uma coisa muito natural.
Aí depois disso, que o sol se põe, o Nicolas Cage entra na praia e começa a jogar na cara dos anjos que ele pode nadar, que ele pode sentir água no corpo dele, e que os anjos não podem, né, gente? Então o filme acaba assim, com ele na praia, sorrindo pra câmera, feliz, tomando banho de mar. Então é isso, gente. Aqui hoje eu falei sobre o filme Cidade dos Anjos. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like aí, compartilhe com os amigos, com a família. Clique no sininho, né, para vocês receberem a notificação. E bye!